galera, estamos aqui no nosso estúdio Pode Misturar, com duas convidadas que tem muito para passar para vocês aqui. Paty Guerra, digital influencer, e Kari, our teacher. Ah, na verdade, gente, eu ia começar esse episódio, não era assim não, era assim, ó. Hello, everyone! Please. Please, porque a gente, Paty is my classmate, mas eu não posso começar em inglês porque não vai rolar, entendeu? A gente só consegue chegar até aí por enquanto, porque estamos ainda no início com nossa teacher. Paty não, Paty já tem um inglês mais sofisticado, meu inglês ainda é bem baiano. Mais ou menos, né? Pois é, e Kari, nossa teacher, e Pissi ao mesmo tempo, ela é psicóloga e professora de inglês, e promoveu esse encontro, essa conexão, essa mistura entre nós. E aí não tinha como não chamar elas para esse episódio aqui, pra gente contar um pouquinho sobre esse dia a dia. E aí, garotas? Jé, obrigada pelo convite. De fato, Kari, que é a nossa professora de inglês, fez essa aproximação. E vocês vão perceber ainda que eu amo falar, gente. Então, me segura, viu? Me controla, juntou três, me segura. Gente, é pra agradecer em inglês, em português, como é que é o negócio aqui? Obrigada, Teacher, amiga. Obrigada. Eu ia até falar, fique à vontade, mas eu não sabia falar inglês, então É fique à melhor, vontade. Mas o combinado foi não ser inglês, não Isso, foi? Isso. Como é? Não, do jeito Então, que você beleza. quiser. Então, sem inglês, obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Pois é, e essa conexão, inclusive, começou... a gente estava no aniversário de Kari, e aí juntou três que falam muito mais, Carol também, que é outra maravilhosa, e que eu acho que até falava mais do que todas nós. Carol Inclusive, se estava ela ali- estivesse aqui, não ia rolar você Não, aí nessa cadeira. Ia ser só ela, na verdade, ia acabar pra gente. E aí, a gente foi desenvolvendo tanta coisa, eu falei, isso aqui dá um podcast. E a gente tem tanta história pra contar, eu descobri tanta coisa de Paty. E a gente já acompanha nas redes sociais. Eu, por exemplo, me divirto super com o que ela traz, até porque ela traz um dia a dia da gente, dos relacionamentos, mas de uma forma super diferente, com humor. E que a gente fala, gente, como é que eu não percebi? Às vezes eu quero comentar assim, mas já tem tipo 200 comentários. Eu falei, será que Paty vai ler? Mas eu ia falar, Paty, eu vivo isso todo dia. Exatamente. Eu acho que, assim, a rede social, a internet, né? Esses caminhos que a gente tem, podcast, internet, trouxe uma vitrine muito grande pra todo mundo. E a gente acabou, eu e meu noivo, Rafa, abordando muito isso na época da pandemia. Porque a gente não tinha literalmente nada pra fazer. Então, dentro de casa, né, não podia sair. Começamos a falar, vamos retratar a vida dos casais? Então, todo mundo que já teve um relacionamento, tá no relacionamento, fala, cara, é minha vida. Vocês estão, né, com uma câmera dentro da minha casa, porque não é possível. É maravilhoso, a gente se diverte muito. Não, eu vejo coisas assim que, às vezes, a gente vive todo dia, mas a gente não se toca. De repente eu falo, nossa, como é que eles tiveram essa sacada de gravar isso aqui? E isso, acho que nesse momento que a gente tá em Instagram, de vida, o TikTok, ampliando essas redes, é uma forma diferente de você trazer um conteúdo, né? Um conteúdo que faz parte da vida das pessoas, mas de uma forma super inovadora. Com certeza. Sem contar que os vídeos de Paty, às vezes, eles são proibidos pra menores, né? Às vezes minha filha tá comigo no telefone, Paty e Rafa... Calma. Geralmente no dele já tem essa parte do proibido para menores. No meu é mais tranquilo. Mais tranquilo, é verdade. Mas às vezes, assim, eles nem percebem, né? Eu ia falar isso. Eu recebi uma mãe falando sobre isso. Meu filho de 8, 9 anos assistiu um vídeo de vocês. É porque o adulto já tem uma mentalidade formada. Você, psicóloga, você sabe dizer isso. Melhor até do que a gente. O adulto, ele enxerga as coisas com outra forma. A criança enxerga de forma inocente. Então, até a gente atinge muito esse público que eu não sabia. De 14 anos, de 30, 40, 60. Então, assim, eu falo, o poder da internet é muito grande, mas cada um interpreta de acordo com a sua vida. A partir da vida adulta, todo mundo enxerga do mesmo jeito. Mas os adolescentes, as crianças, eles enxergam na inocência, na pureza que eles são de verdade. E de uma forma divertida, né? Julinha, minha filha, ela tem 11. Aí, outro dia, eu botei a JBL no banheiro, eu fiquei dançando, não sei o quê, tocou a música dos meninos. Mamãe, por que do nada, ela pergunta, mamãe, vem cá, por que te achas que você sempre tá cantando essa música? Vambora pro motel. Aí eu fiz assim, eita, filha, sabe o que é? É a música. Ah, é a música Lembra que eu te falei que eu tenho uma aluna que vai casar com um aluno com um marido que vai ser que é cantor. Pronto, acabou. Mudei de assunto correndo. Já corta, porque né? Ela já tem idade, ela tá com 11 anos. 11 anos então, já entende de uma forma um pouquinho mais diferente. Já é outra história. A gente bota alguns pais em rascadas de vez em quando. Assim, a gente tem que explicar alguma coisa, mas aí vai contornando e tá tudo certo. Não faz parte da vida, ainda mais com a internet, que tá aí hoje tão acessível pra todo mundo e existe conteúdo de todas as formas. É importante, como você falou, ficar atento. Mas eu acho ainda assim, mesmo você falando que é um conteúdo pra maiores, mas eu acho um conteúdo tão leve. É muito leve. Eu acho que pra Julinha,
perguntinhas, é porque ela é preteen, né? Ela é assim, ela já tá curiosa. Aí ela faz umas perguntinhas meio cabulosas, assim, né? Pois é, e Paty, conte pra gente um pouquinho. A gente conversou aquele dia, mas foi tanta gente e tanta mulher falando que, sabe aquela história de nenhum assunto é concluído? Junta muita mulher, e eu acho que o interessante é isso. A gente começa um, pula pro outro, daqui a pouco a gente tava falando de que mesmo, volta pra aquilo ali, vai pro outro, enfim. Paty tinha me contado que ela foi Miss Bahia. Eu falei, a gente segue o Instagram, a gente já se sente próxima da pessoa. Hoje o Daniel tava aqui também gravando e Dani, então, foi a primeira vez que eu vi, mas ele era também meu melhor amigo. E aí eu fiquei feliz em saber outras coisas também da história de Paty e queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu fui Miss Bahia em 2015, comecei essa vida de Miss já tem muito tempo, mas eu sempre falei, eu vou parar minha carreira de Miss quando eu conseguir ser Miss Bahia, porque era o meu sonho. E aí, em 2015, eu consegui realizar, fui pro Miss Brasil. Só que eu acho que a vida da gente é muito isso de etapas, né? Que a gente quer. Então, eu consegui alcançar esse sonho meu, que era ser Miss em 2015. Fui representando o nosso estado, que eu sou Ave Maria, apaixonada. Depois, fui até convidada para representar outros estados. Falei, gente, não. A Bahia é onde eu nasci, eu sou baiana. Isso tinha um significado muito grande para mim. Eu não vejo significado em representar outro estado. E aí, depois que eu tive essa fase concluída, eu falei, ok, agora, próximo passo, né? Aí eu fui para a área de comunicação, eu comecei a trabalhar na TV, trabalhei por 2 anos, me formei em rádio e TV também. E aí eu falei, poxa, TV acabou não dando muito certo, eu falei, como é que eu posso usar minha comunicação agora sem ser em TV e rádio? E aí foi aí que o Instagram estava crescendo cada vez mais, eu vi como uma oportunidade, uma janela, quem me incentivou muito foi Rafa. E no começo eu trabalhava muito sobre moda, fazendo esse link de, eu fui Miss e tudo mais, então eu falava muito de moda. E foi na pandemia mesmo que a gente mudou, que deu esse start. Porque a gente morando junto, tendo aquela vida de casal todos os dias, eu falei, poxa, não é possível que acontece só comigo, deixa eu vou colocar na nossa rede social. E a gente começou a trazer essas coisas de casal de forma muito leve e gera uma identificação absurda. Eu acho que o engajamento bom que a gente tem é porque todo mundo olha e fala assim, cara, eu tô vivendo isso. A gente recebe directs assim, vocês botaram uma câmera dentro da minha casa? Porque não é possível, vocês estão vendo a minha vida, entendeu? E aí, resumidamente, essa é a minha trajetória, assim, até hoje. Mas trabalhar com rede social, pra mim, é uma paixão. Eu tô me lançando nessa nova agora aí. Mas, falando de podcast, eu tava escutando o podcast do Pedro Tourinho. E ele fala sobre a nossa imagem e tal. E o grande lance do Instagram, das redes sociais em si, é você ter a sua verdade. É você, antes de querer viralizar, buscar ser autêntico. Uhum. E é muito difícil as pessoas conseguirem imprimir isso. Então, assim, eu acabo ficando ali ainda no início porque eu falo sobre o que eu sei falar, que é a minha vida, a minha arquitetura e tudo mais. Então, às vezes, pra gente conseguir um alcance maior, leva mais tempo. E vocês tiveram uma sacada genial, porque, assim, até eu ver o Instagram de Paty, nunca tinha me passado pela cabeça falar sobre coisas que eu vivo no dia a dia, dessa forma, né? Então, eu achei uma sacada maravilhosa. E também é muita coragem se lançar, gente, não é fácil. Você, de repente, chegar e se lançar, postar. A gente sabe que nesse mundo cheio de críticas, e mesmo com uma Miss, porque, gente, a beleza aqui passou e ficou. Hoje. É linda demais, é linda, né? Chega em jogo, né? Dá uma raiva, né? Aí, assim, mesmo assim, a gente sabe que não é fácil, a gente escuta muita coisa. Paty estava até comentando da outra vez, eu fiquei, gente, Paty, você também recebe esse tipo de comentário? Porque pra mim, assim, como é que ela vai receber um comentário negativo, sabe? Eu acho que ela tem uma comunicação tão incrível, é tão linda, é tão acessível, porque às vezes a gente fica... Não, tem, gente. Assim, pegando o gancho do que você falou, eu acho que não só na rede social, mas quando você tem essa autenticidade, você se destaca na sua profissão, na sua vida, no que pessoal e profissional. Então, quando você faz o que você gosta, o que você ama e faz bem feito, como a psicologia, como a aula de inglês, como a arquitetura, qualquer profissão que você siga, se você se dedicar, porque a gente sabe que o dia a dia não é só, né, esse glamour, essas coisas que as pessoas veem. Porque tá sempre viajando, porque isso. Cada trabalho tem suas dificuldades e suas facilidades também. Mas a rede social acaba de qualquer forma. Qualquer pessoa que se expor muito na rede social, você acaba virando um alvo também, tanto para elogios quanto para crítica. Hoje, graças a Deus, eu falo, a gente criou uma comunidade super legal e saudável, que as pessoas vêm pra fazer comentários legais, elogio e tudo mais, mas sempre tem aquela pessoa que vai lhe criticar, porque ela simplesmente quer lhe criticar, porque, enfim, ela quer um motivo pra falar alguma coisa. Uhum. E aí, eu falo muito na aula de inglês com nossa psicóloga, PC teacher, que, às vezes, assim, cabe a gente a focar mais no que é bom do que o ruim.
Porque o ruim sempre afeta mais, né? Exatamente. Então, a minha mentalidade hoje em dia, óbvio, abala. Tem dias que você tá, inclusive, mais cansado, Sensível. exausto, sensível. Aquilo te abala de uma forma diferente. Mas quando você fala, poxa, por que eu tô ligando pra uma pessoa que fez um comentário ruim, sendo que 9, 10, 20 fizeram comentários maravilhosos e eu nem dei tanta importância àquilo? Aí a psicologia vai explicar tudo isso aí, né? Vai dizer onde foi que a pessoa foi tocada, em sua sombra, nos seus aspectos sombrios. Aí quando toca e a pessoa chega a fazer isso, que, né? A gente tem uma explicação psicológica, psicoterapêutica para isso tudo. Mas geralmente é isso, tem que saber lidar e tem que saber identificar. Olha, aquela pessoa ali foi ativada num complexo, pode xingar? Lenhado, lascado. E é por isso que ela tá, né? Porque é por isso que ela pegou nesse ponto. Porque nós somos reflexos. Eu sou seu reflexo, você é meu reflexo. Eu só vejo a beleza no outro se eu tenho dentro de mim. Assim como eu vejo a bruxa no outro se eu tenho a bruxa dentro de mim. Então é praticamente isso. Então você é uma princesa, rainha. Porque você é uma princesa, pessoa que vê rainha. tanta coisa boa em Boa tanta em gente. todo mundo, verdade. Ela já chega amando. Eu conheci difícil. Kari, pra vocês terem ideia. Eu e meu marido, a gente abriu um restaurante. E aí, Kari, ela frequenta lá mais do que eu, inclusive. Verdade. E assim, quando eu vi, ela já era a melhor amiga dele, já era a melhor amiga de todos os atendentes, já era a melhor de todo mundo. E melhor amiga no sentido de amar intensamente. Falar, essa mulher, ou ela é louca, ou ela realmente, ela tem muito amor pra dar. É muita pureza, fato, né? E de fato ela tem esse poder. E a gente, podendo estar junto com outras pessoas naquele dia, a gente viu o quanto todo mundo compartilha da mesma opinião. O quanto você tem isso, por isso que você enxerga tanta coisa boa nos outros. Mas eu acho que é uma frase, puxando até o que Kari falou, é que sempre quando alguém fala alguma coisa, aquilo diz muito mais sobre ela do que sobre você. Então, se eu venho fazer um elogio a você ou uma crítica, fala muito mais sobre mim, sobre quem eu sou, do que definitivamente sobre você. Uhum. A gente emana pro universo o que a gente tem pra Exatamente. oferecer, né? Exatamente. Aí depois que a gente entende isso, a vida fica mais fácil. Mas tem que entender. É difícil. Haja terapia. Haja terapia. Eu faço psicoterapia há 11 anos agora. Você Desde a minha... Eu sou paciente. paciente. Minha terapeuta tá comigo há 11 anos. Não tem esse negócio de ter alta de terapia. Não tem Ou isso, tô precisando gente. agora. Não. É algo que faz Claro parte. que o que te leva pra terapia é uma demanda. Sim. Fato. Ninguém chega lá no consultório, que a gente tem um consultório, né? Lá no, enfim, psicológico, de psicologia. Ninguém chega, eu tô muito feliz, eu vim aqui. E aí? Eu quero muito falar sobre a minha alegria. Não. Geralmente é uma demanda, uma Sabe coisa o que eu bem vejo, bad, Karen, né? também? Um bloqueio, apesar de que isso tá mudando, dos homens. Sempre Tá quando eu mudando. vejo, a maioria das mulheres que eu converso já fazem terapia. E os homens sempre têm um pouco mais de resistência, apesar de que eu vejo essa mudança. Tem. Inclusive, marido está na terapia, tão feliz com isso. E aí, todas as vezes que eu converso com alguém, não, eu tô tentando convencer meu marido aí. Eu vejo que já existe essa migração Tem. aí, Tá né? quebrando-se o movimento tabu, grande. né? Eu acho que a mulher tem um pouco mais de facilidade pra isso, mas ainda assim tem muitas pessoas, pessoa no geral, que tem uma certa restrição de não, eu não quero, pra quê? Eu não preciso, eu sei lidar com os meus problemas, eu posso conduzir a minha vida. Só que quando, eu sempre falo isso, se você pode chegar daqui até essa taça num tempo normal e com ajuda você consegue fazer isso 2 vezes mais rápido, por que eu não vou querer uma ajuda? Com certeza. Então eu Ave Maria, eu falo, Deus, por que eu demorei de fazer tanto minha terapia? Eu Não, sou eu outra também. pessoa, é E maravilhoso. eu não tenho dificuldade de falar do que eu sinto. E assim, às vezes é até estranho, porque as pessoas escondem tantos sentimentos que parecem ser negativos, digamos assim. Teve um dia que eu vi uma situação e eu falei, poxa, eu tô com inveja. Aí meu marido me olhou assim e eu falei, eu não estou feliz em estar sentindo inveja. Eu acho um sentimento terrível. Mas é real, eu senti, eu estou percebendo esse sentimento meu. Então eu tenho que Acolher, né? e trabalhar ele. Uhum. Aí ele primeiro ficou assim, achando estranho, porque você escutar alguém falar assim, eu tô com inveja, ou alguém falar, a pessoa é invejosa. Não é, foi um episódio, Uhum. e eu senti isso, só que eu peguei na hora. Hoje Quem nunca sentiu isso, só que as pessoas, elas É. escondem. Outro sentimento, cara, são parênteses, hoje, inclusive, meus amigos do Karatê estão viajando para o Campeonato Pan-Americano. Pense numa dor de cotovelo que eu estava. Eles sabem disso, porque assim, queria muito ter ido. Eu voltei a treinar Karatê, tem 1 ano, e eu parei 12 anos. Então assim, eu voltei achando que eu ia ser boa, e eu falei, gente, peraí, você não volta assim do nada e é boa, e ainda mais que as coisas mudam. E eu percebi que não era nada daquilo, de quando eu parei. E aí me lancei no campeonato, mas fui mais assim, pelo momento de estar ali com aquelas pessoas, vivi intensamente, chorei, e abracei, fiz massagem, enfim, né? Então eu sabia que eu não tinha condições de ser convocada naquele momento, mas eu queria.
O querer não é uma coisa que você decide ou não. Você não vai fingir que não quer. Eu sou realista, tanto que as pessoas estranham. Falando, eu estou com dor de cotovelo, gente. Eu queria estar vivendo aquele momento. Admitir esses sentimentos que a gente, que são muitas vezes inadmissíveis, né? Esse sentimento que, pra nós mulheres, a gente fala que é a bruxa, né? Que nós somos a fada madrinha e a bruxa também. Admitir isso é tão importante. Tem um livro que eu vou indicar pra vocês, que o nome do livro é A Inveja Criativa. É de Carlos Amadeu Baito. Ele fala justamente disso. A inveja não é uma coisa ruim. É uma coisa que nos motiva. Se não fosse a inveja, a humanidade não ia caminhar. Porque a gente precisa de motivação na vida. Então, assim, todo mundo me pedindo, Paty, assim, faça vídeos. Vim das suas aulas na internet. Sua aula é maravilhosa. Eu não tenho essa... Sabe? Eu vejo, outro dia mandaram pra mim um vídeo de uma professora e, insistentemente, várias pessoas mandando. Eu senti também, eu fiz, por que eu não consigo fazer isso? Mas, assim, a inveja criativa, que é essa inveja que Baito, que é um pós-junguiano, ele fala sobre isso. Esse livro é fantástico porque ele mostra pra gente como é importante sentir inveja, né? Assim como o medo. O medo é terrível, é péssimo, mas o medo é importante, nos protege, né? A mesma coisa, a inveja, ela é inerente, ela faz parte de quem nós somos. Então, a gente precisa sentir, até de maneira inconsciente, a gente sente inveja. A gente nem sabe que sente. Eu acho que... A gente está atento aos nossos sentimentos, a gente está sentindo. Agora, o que eu acho que as pessoas que estão ouvindo esse podcast precisam interpretar também de uma forma interessante é que você sentir a inveja criativa é uma coisa, mas como você vai externalizar a sua inveja é diferente, né? Porque eu que trabalho com rede social, a gente vê tanta coisa em rede social das pessoas pegam essa inveja que tem dentro dela, não acolhe e aí joga coisas ruins, informações ruins, críticas para as outras pessoas. Que aí não é criativa, é sombria. Mas aí até a pessoa conseguir diferenciar, né? Não, porque é bom eu ter inveja, mas enfim. Sabe o que eu acho também, Paty? As pessoas que levam a inveja para esse lado, elas não estão nem percebendo que aquilo é inveja. Às vezes elas transformam isso às vezes em crítica. Olha que coisa horrorosa que a pessoa tá fazendo. E sofrimento ela também. Já joga pro outro, ao invés de, poxa, eu também queria aquilo. E trabalhar isso dentro de você. Então, a gente que percebe, que a gente consegue ter a sensibilidade de perceber. Eu fiquei arrasada, assim, primeiro eu fiz, poxa, isso não é uma coisa legal que eu tô sentindo. Mas que bom que eu percebi. Como é que eu trabalho isso dentro de mim? E como é que eu devolvo isso de uma forma positiva? Exato. Então... Porque eu acho que a parte principal dessa comunicação é você acolher o que você sente e você pensar e acolher como você vai externalizar, né? É porque, gente, é muita loucura, é muito doido isso. Você fica vendo esse negócio de hater. Eu acho que toda profissão tem, uns mais, outros menos, mas quem se expõe mais acaba vendo muito isso de... Eu falo, gente, eu sou uma agulhinha no palheiro, eu sou muito pequenininha ainda no mundo da rede social, da internet, e ainda assim eu recebo uma quantidade pequena também. Aí eu fico pensando, você vai no Instagram dessas pessoas grandes que são famosas, tudo que você faz vira alvo de crítica. E aí a frase que a gente mais escuta é, mas você escolheu ser uma figura pública, então eu tenho o direito de falar. Mas eu sempre falo, gente, você chegaria pro seu amigo e você falaria o que você tá me falando? Assim, é a forma como você conduz a sua vida que você gosta, você faz isso com as pessoas próximas sua. Se você não faz aquilo, se você não gostaria de ser tratado assim, por que fazer isso com alguém que às vezes você nem conhece pessoalmente ou só porque ela resolveu ser uma figura pública? Sabe? Isso é um questionamento que eu sempre faço pra mim, de eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E eu acho que as pessoas precisam colocar isso mais em prática, principalmente pós-pandemia, que eu acho que a pandemia mexeu muito com o humor, com a forma de externalizar de todo mundo. Realmente. E são vários sentimentos que a gente tem, inclusive, às vezes eu falo na aula também com o cara e ela vai investigar de onde veio. E hoje também já paro para analisar também de quem convive comigo. Eu vejo um certo tipo de comportamento e falo muito em casa para meu marido, para minha filha. Falo, poxa, você percebeu que você sentiu isso? Não, sentiu. Vamos entender o que foi isso que você sentiu. E às vezes isso não era para você. Então você tá querendo algo que realmente deixa lá. Assim como essa dor de cotovelo. Eu tava tão arrasada, gente. Eu acho que eu passei um mês arrasada. Eu faço minha Pice aula, mas eu também faço terapia. E um mês de terapia foi falando sobre isso. E ela, olha, Jess, eu vou dizer uma coisa que você não vai gostar, mas o melhor que acontece é realmente que você não seja convocada. Eu fiquei arrasada. Mas ela falou, você precisa passar por isso.
pra entender esse seu sentimento, né? E aí depois eu comecei a perceber e que eu já tava trabalhando isso em mim, mas na loucura que eu entrei com montagem de Casa Coa e de podcast, você vai perdendo um pouco de si, de olhar pra dentro, de perceber quem você é, o seu equilíbrio. E aí quando eu percebi, eu falei, gente, realmente não era pra isso tudo acontecer. Porque esse ano eu praticamente foquei no karatê, eu deixei várias outras coisas de lado. E agora que eu não fui convocada, se eu tivesse sido convocada, eu teria treinado de manhã, de tarde, de noite, eu não teria feito mais nada. Eu não teria montado a Casa Coa, eu não teria montado o podcast. Exato. Você interrompeu uma fase da sua vida pra focar única e exclusivamente em outra, né? E a gente tem que tentar, né? Não é fácil, mas ser resiliente e acreditar que as coisas são como elas têm que ser. Acontecem no processo certo. certo. Quer muito e fica ali e não era pra ser. Não era pra ser. Eles embarcaram hoje, eu ainda queria estar lá com vocês. Mas eu tô super feliz aqui também e torcendo muito orgulhosa por eles, porque eles são demais. Eu acho que essa parte é importante também de você ter consciência do que você quer pra sua vida, quais caminhos você quer seguir, se dedicar 100% a isso, fazer o que está ao seu alcance, mas também entender que se não aconteceu, é porque não era pra acontecer, não era o momento certo. Se for seu sonho, eu sempre falo, todo mundo me perguntava muito isso na época de Miss, né? Porque esse negócio de Miss é uma coisa muito doida, mexe muito com a cabeça da gente. Porque é muita mulher junta, e aí você olha pra ela e fala, nossa, é minha concorrente, é isso, aquilo. Cara, ela fala inglês muito melhor do que eu, e você começa a meio que se julgar por dentro, né? Então eu sempre falei, eu vou fazer, eu sou super determinada, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. E todos os concursos que eu participei fazendo uma avaliação de, poxa, isso eu poderia ter feito melhor. Isso aqui eu fiz o meu melhor e pronto. Se não deu certo é porque não era pra dar, não era o meu momento. Eu acho que quando a gente consegue entender isso também, a gente deixa de se cobrar um pouco. Porque a rede social, como tá aí pra todo mundo, acaba que a gente cria comparações de, eu vi um vídeo, por que a fulaninha consegue fazer vídeo pra vender a aula dela e eu não consigo? Uhum. A gente acaba, querendo ou não, se comparar à vida do outro. Só que a gente não sabe o que acontece. Às vezes a fulaninha tem uma equipe por trás dela que consegue ajudar ela a montar roteiro e isso pra ela vender o produto dela. E a gente tem que fazer... Às vezes a fulaninha tem o desejo real de ir pra lá e fazer isso. Exatamente. Né? Eu acho que às vezes eu não tenho esse desejo. Às vezes eu acho que eu tô confusa, não sei, vamos ver. Se até a Pisse fica confusa, a gente tem direito de ligar também. Como é, Gil? Looking for yourself. Então I'm finding myself. Ela tá buscando ela mesma, viu, gente? Eu tô uma boa tradutora. Vou fazer terapia com ela agora, né? Total. Tô uma boa tradutora. Gente, eu preciso de incentivo pra... Já pensou você dormir e vender? Ganhar dinheiro dormindo? O objetivo, acho que de quase todo mundo. O Léo, todo mundo aqui conhece o Léo Ferreira. Ele foi o meu primeiro incentivador. Eu já fiz reunião com ele pra falar sobre isso. Ele queria, tipo, vamos fazer isso. Empresário, Teacher. Vamos lançar meu projeto de empresário pra lançar o projeto da Teacher. Fiz a primeira reunião com o Léo. Saí, aí a gente é vizinho, né? Saí da casa dele. Eu cheguei em casa e disse assim, ai, meu Deus, não. Será? Não. Vou pensar. Nunca mais eu pensei, nunca mais eu falei sobre isso. O Léo também viu, percebeu, respeitou, mas tem que ver se tá gritando dentro de você, se é uma vontade real. Porque às vezes você sabe que aquilo vai funcionar super bem, vai te trazer um lucro, você dormindo, mas não é aquilo que faz você feliz. Buscar. Exatamente. O que eu gosto é disso. Você lembra que eu falei que eu dei 50 aulas semana passada? É porque me motiva muito acordar, chegar, olhar pra cada um, de um em um. É de um em um. Tá com essa vozinha rouca justamente porque 50 aulas na semana, né, bebê? Se vai ficar bom esse negócio aqui, porque... E ela chega sempre muita animada paixão. em qualquer aula. Às vezes eu tô tipo assim, ai, mas eu vou ter que entrar na aula, eu tô cansada, mas poxa, eu não vou faltar. E ela tá, hello. Desse jeito, exatamente assim. Você fala, cara, eu chego toda aula, eu falo pra ela, toda aula que eu vou fazer com ela, eu faço 10 horas da manhã, terça e quinta. Antes das 10 da manhã, já aconteceram tantos BOs pra resolver, que ela assim, hello, eu falei, tô estressada, em inglês. Tô estressada. Aí ela vai, desabafa. Aí eu desabafo, 20 minutos depois a aula já tá maravilhosa, tá tudo certo. Fora, gente, vocês precisam ver a cara de zangada de Paty, que linda que é. Olha só. Tô zangada, tô chateada. Tô chateada. Eu zangada, não fico linda não, tô com ciúme. Ai, você não fica zangada. Terror, assumo mesmo, fico revoltada. Mas você não fica zangada muito não, você fica... Eu fico muito mal-humorada, né? Mas assim, não, gente, e quando ela não resolve, que foi a primeira vez que eu conheci Paty, simplesmente me colocar na aula de Paty, porque Paty tinha aula depois da minha, hoje que a gente faz algumas aulas together, e aí eu já, meio que descabelada, em casa, 9 horas,
com os cabelos pra cima, cansada, às vezes tomando café, porque antes disso estava resolvendo outras coisas. E aí Paty aparece também com uma toalha, com alguma coisa. Gente, eu tinha recém saído do banho, eu tava atrasada. Aí eu falei, como? Depois eu falei, Karina, como é que você faz um negócio desse? Isso não é gente apresentar ninguém, não. Duas doidas descabeladas no meio da aula. Eu só errei naquele dia por uma coisa. Era pra ter tirado foto. Claro. Quer ver eu ganhar dinheiro ou era com essa foto? Claro, Eu ia não, muito dinheiro com essa foto, né? certeza. Pois é. Gente, Mas eu tô já super pensou? estressada. Noiva de Rafa Marques aparece. Construção Quem da quer imagem que a comprar? gente faz, ó, acabou aí. Acabou aí. Cara, Se bem que hoje em dia... Aquela da Casa Cor. Se bem que toalha, hoje em dia tá todo mundo tão acostumado a me ver sem maquiagem desarrumada que eu também. Isso aqui é novidade, que agora eu estou com algumas pessoas. Toda a junto produção. comigo, me produzindo, porque eu sou assim do conforto. Tipo, quando o Lari foi lá em casa a primeira vez pra fazer essa parte de styling, ela já só tem roupas inteiras, tipo, ou vestidão, ou macacão, ou macaquinho. Porque eu tinha tanta preguiça de combinar que eu pegava o que tava pronto e confortável. E aí ela me ajudou a começar a desconstruir tudo isso, porque pra mim era muito Eu difícil. preciso de fato. saber quem é ela, né? Porque Ela vai gravar aqui com a gente e ela Ah. estava aqui até. Você vai conhecer. quero Mas conhecer. esse negócio que você falou é uma dica que eu sempre dou pras minhas seguidoras. Eu falo assim, gente, tá na dúvida do que vestir. Pega uma peça única, pega um vestido, pega um macacão, você não tem erro. Tá pronto. Eu amo, eu gosto de moda e tudo mais, mas tem dias que você tá tão... eu preciso me arrumar, mas eu não sei o que eu vou botar, ou a gente que é mulher tem muito disso, né? Eu acho que a roupa, ela bem externaliza o que a gente tá sentindo. Roupa, maquiagem, quando você tá animada, você quer se arrumar melhor e tal. Quando você tá meio desanimada, você fala, qualquer coisa serve. Então você pega ali um macacão, um vestido, já foi, você tá bonita igual, tá pronta e... Mas você lançou moda esses dias. Não, Paty inventa a roupa. Ela inventa. Você viu que eu fui no seu aniversário? Eu vi. Foi no Instagram. Gente, você viu? Ela Falei, gente, inventa a genial. roupa. Ela pegou, inventa. gente, uma camisa social De seda, seda, sei lá. Seda era. Molinha, de não foi? seda, Foi bem molinha. virou o lado, puxou. Não, até Paty, hoje eu você tento fazer explica. aquilo. Não venha não, que meus tutoriais são muito claros, viu? Não tutorial venha também. não. Olha, eles são muito claros, não pra sua teacher. Você sabe que meu Não. negócio é mais... Eu ainda eu faço tutorial de vídeo, eu ainda faço uma narração pra facilitar. Acho que você tinha que desenhar. Vou fazer em você no próximo, Não, assim. vai Eu fazer vou fazer um o modelo em manual. você, o manual. Eu, às vezes, acho um vídeo assim, eu mando pra ela. Um isso, uma amarração, eu mando pra Paty. Não, A Paty, gente, ela- aí além do humor na minha rede social, eu acabo fazendo um pouco dessas dicas. Eu acho muito massa isso, né? De dica Eu acho de massa também. como você pode usar uma peça que você já tem lá no seu armário e reinventar, fazer coisas diferentes. Aí, às vezes, eu tenho alguns seguidores que ficam me mandando, né? E aí eu fico parecendo uma besta lá em casa, tentando fazer os negócios. Gente, vocês não têm noção, não. Eu vou começar a postar os bastidores, porque aí eu assisto o vídeo e falo, não, isso aqui tá errado. Essa mulher fez alguma outra coisa que ela não Tinha alguma pegadinha. ela não botou no vídeo porque não tá dando certo esse negócio. Aí, troco de roupa, tento fazer com outra, não dá certo. Eu falei, ó, esse truque tá descartado, não vou tentar mais não, porque difícil, viu? Mas é difícil mesmo. E deixa eu falar sobre outro assunto também aqui. Essa parte de gravar reels, eu acho uma grande dificuldade. Cara, também super se lança. Quando eu vejo, cara, posta é coisa também. Você posta várias coisas. Posta uns negócios de locução, de narração, né? De inglês e tal. Eu sou bebê no reels ainda, né? Recém-nascida. E aí eu comecei a entender como funciona. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com as redes sociais e fala, tem que postar reels. Eu, poxa, mas meu negócio é foto profissional, de ambiente. Não sou eu fazendo nada, ou até dancinha. Nunca fiz até dancinha. Nunca fiz dancinha. E aí ele, mas tem que fazer reels. Aí eu fiz, como é que eu vou fazer reels? Não tinha jeito, eu tinha que fazer reels porque eu comecei a ver o engajamento cair. Uma foto que antigamente eu sabia que se eu postasse, daria muito pra mim, tipo, uau, 600 likes. Mas que, arrasei. exatamente, a depender do perfil, é um engajamento muito bom, né? Porque a gente tem que ver taxa, na verdade, não é número em Mas si, isso né? era raro. E aí, tipo, quando eu vejo que eu vou postar e deu 100, eu falo, gente, foi o que aconteceu? Até uma foto de aniversário, que às vezes bomba, aniversário todo mundo comenta e tal. Deu 100, aí eu falo, aconteceu alguma coisa. E aí, eu comecei a pesquisar, comecei a mergulhar nos rios e entendi que você tem que fazer uma curadoria. Você tem que entrar, mergulhar e ver o que é que tá acontecendo ali. Às vezes você pega uma música que tá acontecendo no momento e aí tenta transformar aquilo. E comecei a tentar inovar em rios de arquitetura. Tipo, essa estante aqui, foi muito legal. A gente olhava pra parede, não tinha nada, daqui a pouco aparecia a estante, fazendo a produção. E aí você começa a ter um novo olhar. Mas é difícil. Onde é que você alcança? Onde é que você encontra essas pessoas que têm um conteúdo similar, parecido com o seu, esse nicho, pra você conseguir trabalhar? Assim, a gente passa muito por isso diariamente, né? Eu posto um vídeo por dia de Reels. E esse negócio de engajamento é um negócio muito doido, porque, querendo ou não, você fica
você acaba se cobrando, né? Você fala, poxa, eu fiz um conteúdo tão legal e o Instagram me flopou. O que tá acontecendo aqui? Às vezes tem uma foto que ficou muito boa, que você fala justamente isso. Nossa, essa foto aqui vai dar... Não precisa ser o máximo, mas vai dar normal. E aí vai lá e dá um negócio, assim, muito ruim. Mas eu acho que a rede social, ela tá aí pra todo mundo, literalmente. Então, você no seu nicho de arquitetura, você consegue fazer tudo. Se você quiser ir pro nicho do karatê, você consegue fazer também. Você pode ir buscando inspirações em pessoas que você gosta, do trabalho que você admira. E aí você vai... Quando você passa a olhar muito, assistir muito, você começa a criar ideias. Você usa o seu lado criativo de falar, poxa, eu vi que fulano fez um negócio assim. E se eu misturar isso com o meu negócio e fazer dessa forma, você vai, às vezes, até adaptando alguma ideia que não era do ramo da arquitetura. Acontece muito. E aí você olha e fala, poxa, eu posso adaptar isso ao meu segmento, ao meu trabalho, à psicologia, ao inglês. Eu acho que o legal da criação tá aí, mas que é trabalhoso. Quando eu falo assim, pra fazer um vídeo, eu gravo os meus vídeos, faço iluminação, eu faço a própria edição. Aquela sua luz poderosa aí. Inclusive, Deu tilt hoje, fui usar ela, começou a piscar. Acho que eu estraguei ela. É um LEDzinho pequenininho que eu levo dentro da bolsa, gente. Que eu salvei de noite, Tamara. Perfeito. Mas assim, você tem que ter... A gente tem toda uma produção em casa. A gente tem 4 bastões de LED. Rafael tem câmera, tem não sei quantas lentes, tripé. E aí as pessoas às vezes nem imaginam. Falam assim, cara... Às vezes pensam que é fácil, Você né? vê o vídeo lá e fala, mas é porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Digital influencer. É tão fácil, ela grava. Gente, gravar é tão difícil. Você criar o conteúdo, montar, deixar tudo ali, você conseguir... Fora que você grava 20 vezes até aquilo ali funcionar, né? Grava 1, 2, e aí você ainda fazer com que aquilo tudo aconteça é muito difícil. Mas é porque eu acho que a gente só consegue, de fato, entender as dificuldades de um trabalho quando a gente faz, né? Então, assim, eu não faço ideia da dificuldade que é um trabalho de arquiteto. Eu não faço ideia do trabalho de uma psicóloga ou de uma teacher de inglês. Então, assim... Quando a gente mergulha naquele universo, você começa a falar, poxa, eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí a lista só vai crescendo, 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 seu tempo vai correndo, você fala, cara, e aí, como é que eu vou entregar isso tudo? E aí, eu mesmo, ontem tava viajando, tava em Aracaju, acordei mais cedo, fui pra um cantinho silencioso, eu precisava fazer um vídeo. E aí eu tinha que fazer a narração, e aí tinha que ser silêncio. Aí eu falei, poxa, vou aproveitar que Rafa tá descansando ainda, vou lá fora, faço o meu negócio e pronto. Então você não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Você tem que se virar. A edição também é complicada, né? Leva um tempo. Mas tudo como... Se eu for fazer, não, né? Se eu for tentar fazer um rabisco aqui, porque o meu vai ser um rabisco. De arquitetura vai ser uma coisa, mas você, com o tempo, você vai aperfeiçoando, né? Aí as coisas vão ficando mais fácil. E também vai se cobrando menos, né, Paty? O quê? Também passa a se cobrar menos. Você passa a se cobrar menos. Eu não sei se a gente passa a se cobrar menos. Não? Vixe, eu tinha esperança. Não, você vai tendo mais facilidade com as coisas, então isso facilita na questão de redução de tempo. Hoje eu gravo mais rápido, eu edito mais rápido, mas no começo, assim, que você tá pegando o jeito de tudo, demora muito mais tempo. Paty, você mesmo que edita seus vídeos? Assim, por exemplo, quando tem um vídeo muito específico... Eu meu também, mas... Quando tem um vídeo muito específico que eu não consigo gravar com... Ô, bichinha. Oh, meu Deus, eu edito o meu que é uma beleza. Eu sei botar todas as figurinhas nos stories. Os stories de caras têm mais GIF do que pessoa, na verdade. Da ideia de marca que eu tinha pensado, eu peguei um Paint ou um PowerPoint. Não, e eu falando Paint, né? Porque a Titi aqui me deu uma bronca quando eu falei, Titi, você viu meu podcast? Podcast, por favor. Sorry. E Paint, porque é de painting, né? Paint. O negócio é mais... Paint, gente. O Paint. Eu tinha 8 anos de idade, então eu falava o Paint mesmo, entendeu? Paint, né? Paint, uai. E eu posso contar uma história engraçada por falar em Paint e pronúncias erradas? Eu estudei escola americana, vida inteira. E no meu prédio, eu e minha irmã, nós éramos as únicas que estudavam, né? Então tinha um negócio de botar uma TV no playground pra jogar um joguinho. Videogame. Gente, eu sou muito velha, eu sou velha. É a Atari, eu tô falando do Atari. Aí o que é que acontece? O que eu não conheço, você conhece? Atari? Você conhece? Eu nunca joguei, mas já ouvi falar. Achei que você ia estar comigo aqui. Não, eu já ouvi falar, nunca joguei, Geração Y, Z, W, sei lá, não conhece não. Enfim, aí tinha um negócio de brincar com esse joguinho, e você sabe que pra abastecer o aviãozinho do jogo, que eu esqueci, acho que era Batalha Naval, alguma coisa assim. E aí tinha que pegar o aviãozinho, passar pela gasolinazinha e coisa. E aí então eu dizia, todo mundo falava,
pega fuel. Aí eu dizia assim, gente, tá tudo errado. O nome disso não para de falar assim, é fuel. Ah, tá. Eu ia levar pra outra interpretação, mas tudo bem. Fuel. Não, gente, não é. Eu sei que meu apelido no prédio ficou sendo fuel ou fuel. Oi, fuel. Eu ia lhe chamar de fuel também, gente, porque eu não sei nem falar fuel. É, pois é, ainda tem que falar fuel. criança. Repete aí, Ju, repete, Ju, fuel. Passar vergonha aqui, não. Já passei muita vergonha. Fuel, mas é isso mesmo. A gente tem os neologismos, né, que agora o português se apossou do inglês de uma forma que nem precisa mais a gente ser teacher, nem nada. Todo mundo já sabe falar as coisas. Mas todo mundo sabe, cada vez mais, da importância do inglês. Justamente, eu acho que por isso, né? No nosso dia a dia, a gente tá tendo cada vez mais essa... acrescentando palavras em inglês. E para N trabalhos, tanto para rede social quanto para arquitetura, a gente tava conversando isso um pouquinho antes do pod, né? Começar podcast. O brainstorm. Exatamente. Você tem muitas palavras em inglês que estão no nosso dia a dia. E se você não entender ou não falar a pronúncia correta, as pessoas vão começar a falar, peraí, né? Então, o inglês é fundamental. Todo mundo sabe disso, é clichê falar. Mas quando você tem um pouquinho mais de conhecimento, não precisa nem ser, se for fluente, óbvio, melhor ainda, né? Mas você tendo pelo menos o básico bem falado, inglês, já gente, ele conecta pessoas. Não, isso aqui é um reflexo do que acontece com o inglês. É você viajar e você poder dialogar com alguém. Porque não você sei se conectar com outras pessoas. Quais são, que a gente tem que falar de soft skills, né? Que agora existe essa também, essa é uma eu não sei nem como é que fala o nome disso em português, mas é um termo novo, né? Todas as empresas, hoje, elas buscam isso, soft skills. Meu primeiro emprego no Brasil, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei quase 8 anos lá, eu não sabia nem o que eu estava fazendo na empresa. Tudo que eu sabia era falar inglês. Então, eu falei para o rapaz, para o chefe, o CEO que me contratou, ele disse assim, eu disse, o que é isso? Que empresa é essa? De onde é que eu tô? Aí ele disse, não precisa, você tem o que a gente precisa. Você se comunica bem, tem presença de espírito mesmo, e tem inglês, o resto a gente te ensina, é treinável. E sabe o que é também, teacher? Quando eu morei pouco tempo em Malta para estudar inglês, mas já tem anos, isso foi em 2014. E aí, assim, quando eu cheguei no curso também, ninguém sabia falar inglês. Todo mundo tinha vergonha de falar. Falava, gente, deixe comigo, bem baiana. Jéssica, desde que eu resolvo. Desde que eu resolvo. Aí todo mundo olhava assim, achando que eu ia arrasar no inglês. Eu, hello. Todo mundo assim que morria com o inglês da baiana. Fala de novo, baiana. Eu falava, pô, velho, achei que eu tava abalando aqui. Mas eu me comunicava. Eu sei que as pessoas às vezes começavam a demorar de se comunicar. E eu tava ali aprendendo, assim... Sabendo que o meu sotaque, às vezes, na verdade, eu não entendia. Depois que você começa a treinar o listening, né? O escutar também. E perceber que realmente você precisa entrar na entonação, no sotaque e tal. Mas, primeiro de tudo, o importante é se comunicar. Vocês são minhas alunas, eu bato nisso direto. Gente, pronúncia. Tem coisas que são... Gente, pra fluir, pra se comunicar, não precisa ter uma pronúncia perfeita. Não precisa botar a língua no meio do dente. Não precisa nada disso. Você se comunica sem isso tudo. E eu acho que o principal também, falando por mim, antes de fazer minhas aulas com Kari mesmo, eu fiz um bocado de escola de inglês antigamente, mas quando você passa a confiar um pouquinho mais em você, falar, ok, agora eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, e você perde a vergonha, porque o meu bloqueio era vergonha. Eu não queria falar porque eu tinha medo das pessoas me julgarem, vão falar, nossa, Patrícia fala errado. Depois que você fala assim, o importante é eu me comunicar, eu fui fazer uma viagem e falei, arrasei. Não arrasei nada, mas arrasei. Na minha cabeça eu arrasei. Mas arrasou, com certeza. Se comunicou. Com certeza, gente. Eu jamais falaria poucas palavras como eu falei aqui hoje, porque eu ia falar, a gente deve estar olhando assim, que ridícula, que inglês. Eu acho que a gente devia fazer um podcast só em inglês. Outros convidados, por favor. E aí, deixa eu só contar uma vivência que eu passei. Gente, foi tão engraçado. Quando eu cheguei, e eu fiz meu intercâmbio todo por conta própria. Então, eu peguei primeiro um hotel, passei uma semana, depois eu fiquei procurando, batendo. Porque eu paguei meu intercâmbio sozinha. Então, assim, eu fui na economia mesmo. Eu juntei meu valor de estagiária, tudo que eu recebia e fui ali. Eu tenho dinheiro pra passar 3 meses. Caramba. E vamos. Eu economizava o ônibus quando eu ia andando e tal. E aí, eu comecei a procurar a casa pra alugar, né? E aí, eu chegava, aqui a gente estuda mais inglês americano. E eu achando que eu tava abalando com o meu inglês bem...
nada demais. I'm looking for a room to rent. Aí ninguém entendia, porque lá em Malta, além de ser o inglês britânico, ele tem uma influência árabe e italiana, porque Malta é embaixo da Sicília. E ele é no meio do Mediterrâneo, em cima do Egito, daquela região ali. Ninguém me entendia, todo mundo falava, tu renta room! Aí eu ficava... Hã? Aí eu comecei a pegar um táxi em Nova York. Não, eu já chegava um táxi em lugares. Nova York, assim. I wanna rent a room. Aí você, rent a room. Sério? Let's rent a room. Aí eu, yes. Aí você já começa a entrar naquele clima. Daqui a pouco eu falei, gente, eu tô falando rent a room. E é isso aí. Aí quando eu fui pra Londres, tá ótimo pra falar Londres, que eu cheguei no aeroporto de Londres, eu já lancei o meu rent a room, mas em outro vocabulário, ninguém me entendia. Eu falava, ai meu Deus, embola tudo a língua de volta agora. Mas são essas construções. Gente, muito legal. É tanto assunto que a gente tem, né? Tá vendo? Passa voando. E o tempo passa rápido. E a gente tem 40 minutos de podcast, mas assim, a gente teria 24 horas pra gravar. A gente acabou, Paty, agora. É porque botou 3 pessoas que gostam de falar pouco, né, gente? Aí a gente inventa assunto. Se não tiver, a gente inventa assunto. A gente tem que sair daqui lá pro Beco da Colina. Agora. Eu topo, já topei. Fazer um hashtag happy hour. Tá vendo aí? Fica a dica em inglês. Hoje, obrigada mais uma vez pelo convite, viu? Amei. Que esse podcast fique por muitos e muitos, muitos anos. Ai, tomara. É uma novidade que a gente tá se jogando e o podcast tá vindo em alta agora. Eu escuto muito podcast. E gravar com vocês representa isso que eu acredito. A gente trocar, se conectar, bater papo e falar sobre coisas interessantes que às vezes outras pessoas se identificam também. Com certeza. Pois é, meninas. Obrigada. Obrigada, gente. Eu tenho que falar uma coisa que já iam chamar minha atenção, tá vendo? Não se esquecem de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo e é isso aí. Manda pro amiguinho pra já se inscrever no canal. Bora lá. É isso aí. Beijos. Beijos.